Fala galera, professor Cauã, e a gente vai continuar aí com a nossa aula sobre isomeria. E agora a gente vai falar sobre a isomeria de função, certo? A isomeria de função, ela é aquela isomeria onde a gente tem a mesma fórmula molecular, porém a fórmula estrutural altera a função que a gente está trabalhando. Então a gente vai observar agora a isomeria de função entre o álcool e o éter. Qual que é a semelhança entre o álcool e o éter? Eles precisam ter a mesma fórmula molecular, né? Então, ambos têm a fórmula molecular CN, H2N mais 2, O. Então, isso aqui, tanto o álcool quanto o éter, eles têm essa fórmula molecular, certo? Então, por exemplo, a gente poderia pensar aí no C2 H6O, né? Nos dois isômeros, um sendo álcool e outro sendo o éter. C2H6O, o álcool, a gente vai ter o etanol, né? Então o etanol ele vai ser o quê? Os dois carbonos, a gente vai ter o H3 e a gente vai ter o grupo, né? A gente vai ter aqui H2 e OH. Então esse aqui é quem? Esse aqui é, vou colocar de outra cor aqui, é o etanol, certo? Enquanto que o éter, a gente poderia pegar o exemplo, né, da cadeia agora. Essa cadeia aqui, ela seria uma cadeia o quê? Homogênea, né? E agora a gente tem uma cadeia, né, heterogênea, né, no caso pro éter, onde a gente tem aí o oxigênio já certinho, né, nas ligações, e aqui a gente tem H3, H3. Esse cara aqui continua no C2H6O, mas agora a gente tem outro nome que é bem diferente, né? Lembra lá como que a gente nomeia? A gente pode pegar o menor hidrocarboneto, nesse caso os dois são iguais, então os dois têm um prefixo met, usar o infixo oxi, né? E o maior hidrocarboneto. Como os dois são iguais, então aqui é metoximetano, certo? Então esses caras aqui, eles são isômeros de função, onde eu tenho um álcool e um éter. Ah, mas ele pode entrar na ideia de isômero também de homogêneo e heterogêneo? Bom, quando a gente está falando de homogêneo e heterogêneo, a gente pode considerar também essa isomeria aqui. Porém, quando a gente está tratando de homogêneo e heterogêneo, a gente estava falando dentro do mesmo grupo funcional, né? A gente estava falando, por exemplo, das aminas, né? A gente só diferenciou que uma era amina primária e outra era secundária. Aqui a gente já está falando que, claro que eles são isômeros, um é homogêneo e outro é heterogêneo, mas a gente já está mudando a função orgânica, né? Então a gente pode falar que eles são isômeros de função, e aí já abrange para esse caso do álcool versus o éter, a gente já abrange a ideia da isomeria homogênea e heterogênea. Bom, então vamos passar para o próximo aí, que são dois compostos bem parecidos, são os aldeídos e as cetonas, né? Então, os aldeídos e cetonas, eles têm grupos que são parecidos, né? E eles têm qual forma estrutural? CN, H2N, O. Né? Então, a gente pode pensar aí no C3, H6O, onde eu tenho quem? Eu tenho, pro caso do aldeído, eu vou ter 1, 2, 3. E aí, qual que é o grupo funcional do aldeído? Eu tenho uma dupla O e eu tenho um H. Então, beleza. Eu formei um aldeído aí. Esse é o grupo funcional, né? Isso é o que caracteriza um aldeído. Agora eu venho completando os hidrogênios, ó, H2 e H3. Opa, então, pera lá, vamos ver se está tudo ok. Eu tenho
3 carbonos? Tenho. Eu tenho 6 hidrogênios? Tenho. Eu tenho 1 oxigênio? Tenho. E esse cara aqui, qual que vai ser o nome dele? Ele é um aldeído, né? O grupo funcional. Porque ele é caracterizado por essa parte aqui, né? Que é a carbonila aí e um hidrogênio. E ele chama, né? Se a gente for colocar o nome dele aí, né? A gente tem 3 carbonos, então é o prop. Tem só ligação simples entre carbonos, AN, e a terminação de aldeído, então é o propanol. Certo? Agora a gente pode olhar a cetona. Qual que é a diferença da cetona? A cetona eu preciso ter a carbonila entre 2 carbonos, né? Como assim? Eu tenho a carbonila aqui e ela precisa estar entre 2 carbonos. Ela não pode ter esse H aqui, então eu tenho que colocar quem? Eu tenho que colocar um CH3 de K e um CH3 de K. Esse carbono central ele já faz 3 ligações, né? Então ela continua tendo essa forma estrutural, né? Porém agora o meu grupo funcional, ele é o grupo funcional que caracteriza as cetonas, certo? As cetonas têm a carbonila entre 2 carbonos, certo? E qual que é o nome aí? Bom, só ligações simples entre carbono, então prop. 3 carbonos, né? Só ligação simples, propan, e a terminação ona. Então propanol e propanona, a gente tem uma isomeria de função, né? E aí a gente pode perceber que ambos são cadeias homogêneas. Então a gente não teria aquela isomeria, por exemplo, homogênea e heterogênea. Ambos são cadeias homogêneas. A gente não tem o oxigênio entre 2 carbonos, né? A gente tem carbono aqui entre carbonos. A gente tem a função entre carbonos, certo? Agora vem um terceiro tipo de isomeria de função, que é onde a gente caracteriza o ácido carboxílico e o éster. Ambos têm 2 oxigênios e ambos são dados pelo quê? Pelo CN, H2N. Só que agora eu tenho quem? Eu tenho O2, certo? Se eu tiver o grupo aí, né? Só com se eu tiver um composto que ele tenha só um grupo funcional, né, caracterizando o ácido carboxílico e o éster. Então, eu poderia pensar no mesmo esquema, ó. Poderia pensar no C3, H6, O2, né? Então, ó, a gente pode pensar no ácido propanóico. Eu tenho o quê? 3 carbonos, tenho uma dupla O, e aí de cá eu tenho um OH, e aí eu venho completando os hidrogênios. Essa é a forma estrutural? É. E qual que é o nome desse cara aqui? Bom, aqui eu estou vendo que eu caracterizo um ácido carboxílico, então é o ácido, 3 carbonos prop, ligação simples AN e o final óico. Então ácido propanóico. Beleza. Meu Deus. E agora? O que seria o éster? O éster a gente não tem aí essa característica, ó, dupla O, e aí alguma coisa de cá. Então a gente pode completar os hidrogênios, ó. H3, né? Então eu continuo tendo a mesma forma estrutural, ó. 1, 2, 3 carbonos, 6 hidrogênios, né? C3, H6, O2. Poxa, belezinha. E qual que seria o nome desse cara? Lembra como que a gente nomeia os ésteres? Eles são um pouquinho mais complicados, mas ó, primeiro a gente olha os carbonos da função, não é isso? Então, ó, a gente tem os carbonos aí dentro da função. Como que a gente vai chamar? A gente vai lembrar do prefixo, né, do hidrocarboneto. Então ele vai ser o etano. E aí a gente vai lembrar o nome que caracteriza o éster, que é o átomo. De quem?
No caso, esse cara aqui é quem? Não é o metil? Então, a gente vai colocar metila. Então, ácido propanoico e etanoato de metila são isômeros de função. Um tem um ácido carboxílico e o outro é um éster, né? Então, eles são estruturas completamente diferentes, né? A gente pode ver que a estrutura desse cara aqui, ele é heterogêneo, né? E esse cara aqui, ele é homogêneo, né? Ele não tem oxigênio dentro da cadeia, ele não tem oxigênio entre carbonos, já o éster tem, certo? Agora a gente pode falar da isomeria de compensação ou metameria. Essa isomeria, ela se caracteriza pela posição, né, do grupo funcional, só que a gente tem um heteroátomo, certo? Então a gente está falando aí, né, dos heteroátomos, e aí a gente pode pensar, por exemplo, né, no grupo dos éteres, né, e a gente vai falar aí o C4H10, ó, por exemplo. E aí eu posso ter o seguinte, como a gente viu aqui, ó, só para relembrar, né, a gente viu que o éter ele tem o que? Ele tem o oxigênio dentro da cadeia, então ele é um cara heterogêneo. Então aqui, ó, a gente poderia pensar em duas posições para esse oxigênio aí, de modo que ele continue sendo do grupo funcional dos éteres aí. Então, ó, que H3, H2, H2 e H3. Como que a gente nomeia esse cara? Ele é um éter, né? A gente pode ver aí que ele tem um oxigênio entre dois carbonos. Então a gente vai pegar aqui, ó, menor hidrocarboneto, maior hidrocarboneto, né? Ou o prefixo, pelo menos, né? Os prefixos são quais? Met e prop. Então a gente tem quem aqui? O metóxi, só ligações simples, propano, né? Então a gente tem, ó, o grupo funcional, né? E aí aqui a gente pode alterar esse grupo, pode manter o grupo funcional alterando a posição dele. E aí eu poderia transformar, por exemplo, ó, o H3C, colocaria C, O, C, C. Então aqui seria o que? Duas ligações H2, duas ligações H2, três ligações H3. Continua tendo 10 hidrogênios? Continua, 5 de cada lado. 4 carbonos? Continua. 1 oxigênio? Continua. Esse é só um exemplo, tá, pessoal? Lembrem lá que os éteres, eles têm qual fórmula estrutural? CN, né? Ou seja, N mais 2 e ó, então aqui ó, eu poderia alterar aí, eu alterei a posição do oxigênio e aqui agora os dois prefixos são et, ó. Et. O que vai virar então? Etoxi, etano. Então quer dizer, eu tenho, né, aí o mesmo grupo funcional, porém eu tenho posições diferentes desse grupo funcional. Então seria parecido com aquela isomeria posicional, né, onde a gente tinha, por exemplo, o propanol, né, que era, a gente alterava a posição do álcool, né, posição da hidroxila. Porém, aqui a gente estava falando da cadeia homogênea, aqui a gente está falando da cadeia, né, heterogênea. Então, essa é a ideia da metameria. A gente poderia pensar também num exemplo aí que a gente tenha uma amina que seja secundária,
né? A gente pode pensar aqui, ó. H3, H2, H2, H3. E a gente pode pensar aí, né? Se a gente alterar a posição dela, vai ser o que? C, N. Vamos lembrar aqui que tá faltando um H, né? C, C. Vamos completar os hidrogênios aí. Esse seria um outro exemplo, ó. A gente não precisa necessariamente estar falando do oxigênio. Onde a gente pode falar aqui, ó. Qual que é a fórmula aí das aminas, né? A gente tá, para esse caso aqui, a gente tem C4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, H11, N. Então, para os dois, a gente vai ter a mesma fórmula estrutural. A mesma fórmula molecular, perdão. A fórmula estrutural está diferenciada aí. Tá, como é que eu diferencio, então? A gente tem metil, perdão, e propil. E de cá, a gente tem etil e etil. Então, aqui a gente pode falar em ordem alfabética, né? A gente poderia pensar que é o metil, propil, amina. E ela é uma amina secundária, né? E embaixo, a gente tem dois etil, então é de etil, amina. Certo? Então, ó, mesmo grupo, né? A gente tem cadeia insaturada, perdão, a gente tem cadeia heterogênea, né? Saturada, certo? Então a gente tem aí, dentro do mesmo grupo funcional, isomeria que ela é de compensação, tá? E aí, por último, a gente tem isomeria que a gente chama de isomeria dinâmica, tá? A isomeria dinâmica é quando a gente tem dois isômeros com funções diferentes que eles se mantêm em equilíbrio dentro de uma mesma solução, tá? Então a gente tem a presença de duas funções que elas estão em equilíbrio. Por exemplo, se a gente pensar aí no aldeído, né? Qual que é a função do aldeído? É essa, né? Se a gente pensar dois carbonos, só que agora com a ligação insaturada, então aqui vai virar o que? H2, né? E aí a gente tem o que aqui agora? A gente tem um aldeído e um enol, né? Lembra o que é um enol? Não é um álcool com uma ligação insaturada? Então, ó. E aí o que acontece? Sempre a gente vai ter um desses que é mais estável, porém eles vão ficar alternando. O que acontece? Ó, essa ligação dupla, ela sai daqui e vem para cá. E um H desse aqui sai daqui e vem para cá. De forma que esses caras aqui eles ficam trocando de função orgânica. E depois é o mesmo esquema, ó. Esse H ele sai e vem para cá, faz o processo inverso. E essa ligação insaturada ela sai e vem para cá. Então, essa é a ideia da tautomeria. A gente está alterando a função, certo? E elas estão em equilíbrio aí em uma solução. A gente pode pensar também no acetona e o enol, né? Claro, por quê? Porque a acetona é parecida com o aldeído, não é? Só que a diferença é que a acetona ela está em o grupo carbonila, né, tá entre carbonos. Então a gente pode pensar aí, ó, CH3, CH3. E aí a gente pode pensar em um enol,
né, que tem uma ligação insaturada, né? E aí, o que aconteceu? Eu tenho que transferir um hidrogênio, né, para transformar a carbonila em um hidroxila, né? CH3 continua tendo a mesma forma molecular. Ó, vamos só olhar aqui, continua tendo a mesma forma molecular. Vamos olhar aqui, ó, a forma molecular é o que? C2H4O, de ambos, né? Os dois têm 2 carbonos, tem 4 hidrogênios e 1 oxigênio. E de K? De K é C3H6O. Então percebam que os enóis aí, eles vão ter também a mesma forma molecular, né? Então aqui, ó, a gente vai olhar que esse cara aqui é acetona. O que está acontecendo? Ligação dupla, vem para cá, hidrogênio, vem para cá. E esses caras, eles ficam numa isomeria dinâmica, ou seja, fica alterando aí essa isomeria. Que mesmo esquema, ó, ligação dupla vem para cá e o H vem para cá. Então isso é o que a gente chama de automeria, tá certo? Então eu encerro por aqui a segunda parte. Eu vou deixar para vocês nos slides que eu vou postar um resumo de cada formulazinha dos alcanos, alcenos, alcinos, do ciclo alcanos, né, do ciclo dos hidrocarbonetos aí de cadeia fechada e dessas funções orgânicas oxigenadas aí, tá? De como calcular o número de hidrogênios, por exemplo, que tem presente e fazer a comparação entre essas funções, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí todas as ideias da isomeria. É isso. E até a próxima. Boa sorte nos exercícios.